Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heleneide e hoje nós teremos mais uma videoaula. Na aulinha de hoje nós falaremos um pouco sobre a membrana celular e o conteúdo citoplasmático das células, tá certo? Só recapitulando, todos os seres vivos eles são constituídos pelos mesmos tijolos, pelas mesmas unidades básicas que são chamadas de células. Como vimos na aula passada, as células elas têm 3 estruturas básicas: membrana celular, citoplasma e material genético. E essas células elas podem variar de acordo com a sua forma e com sua função. E também há variações, por exemplo, de tipos celulares de um indivíduo para outro. Por exemplo, nós temos aqui uma bactéria, que é um ser procarionte, que possui uma célula primitiva. E podemos ter também células eucariontes animais e células eucariontes vegetais. E no caso do corpo humano, nós temos, apesar de termos o mesmo tipo de células eucariontes animais, nós podemos ter várias formas de células, temos diferentes tipos de células que vão desempenhar diferentes funções no organismo. E aí, as células, elas vivas, elas apresentam um modelo tridimensional. No entanto, se nós observarmos em um microscópio, nós vamos encontrar algo assim. Por que isso acontece? Porque há uma limitação dos equipamentos que a gente utiliza para vê-las. E aí, para conseguir enxergar, a gente precisa fazer um corte histológico, colocar geralmente o material a ser estudado em parafina, produzir uma lâmina. E aí a gente só consegue ver, por exemplo, de um ângulo, tá certo? E aí, fazendo cortes de material histológico em várias posições, os biólogos eles conseguem recriar o que seria o modelo tridimensional na célula viva, tá certo? Claro que nem sempre, né, essas representações elas estão nas proporções corretas. Por exemplo, ó, aqui nós teremos uma mitocôndria, tá bom? Que provavelmente o núcleo da célula. Aqui é a membrana celular, certo? A membrana plasmática. E aí, nem sempre a gente representa as mesmas escalas de proporções. Geralmente a gente colore para fazer, né, para enfatizar, né, as diferenças entre as principais organelas celulares, para ser mais fácil dos alunos visualizarem e de entenderem, tá certo? E aí, as células, como eu falei para vocês, elas possuem a membrana plasmática, que é uma estrutura que vai separar, né, as células do ambiente externo, digamos assim. E essa membrana plasmática é uma película muito fina. Se a gente ampliasse uma célula para ela ficar do tamanho de um quarto, de uma sala de aula, a membrana plasmática ela seria mais ou menos da espessura de um papel de um filme plástico, aquele filme que a gente costuma embrulhar os alimentos. Tem cerca, no caso, de 5 nanômetros, que são uma unidade microscópica, então são bem pequenas mesmo. E além da membrana plasmática, né, recobrir toda a célula, ela também está presente nas organelas que compõem as células, certo? E quando presente nessas organelas, a gente costuma chamá-las de biomembrana. E aqui só para vocês entenderem a estrutura da membrana plasmática, é uma estrutura que a gente conhece como modelo mosaico fluido, onde a membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica. Por que uma bicamada fosfolipídica? Porque nós vamos ter duas camadas de fosfolipídios, onde a parte polar ela fica voltada para fora e a parte apolar, que é a parte lipídica, fica voltada para dentro da célula, tá certo? E elas ficam dessa forma, como se fosse uma de cabeça para baixo em relação à outra. Para que esses fosfolipídios, eles se movem, é como se estivessem dançando, só que eles nunca se separam, tá certo? E quanto mais
mais separados eles estiverem, maior fluidez da membrana, ou seja, mais vai passar substâncias, tanto do meio extracelular como do meio intracelular, e quando mais juntos eles estão, menor a fluidez da membrana e menos substâncias vai ultrapassar essa membrana, certo? Outra coisa também, que é as membranas, além de individualizar, né, o que é o meio extracelular, ou seja, fora da célula, e o meio intracelular, dentro da célula, ela também consegue, né, manter o intercâmbio de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, tá certo? E é justamente, né, essa capacidade, né, de manter o intercâmbio de substâncias de um lado para o outro, de dentro para fora da célula, que faz com que as células elas se mantenham vivas. E, no caso, né, os seres vivos se mantenham vivos. E as membranas, elas também têm sempre que se manter em contato aquoso. Por isso que é importante, né, a hidratação do nosso corpo, porque sem a água, ela não teria, né, essa capacidade de permeabilidade seletiva, digamos assim, que é a principal função das membranas plasmáticas, membranas celulares. Além disso, né, as substâncias, elas vão, como eu falei para vocês, a membrana ela promove, né, a permeabilidade seletiva, que vai controlar o que entra e o que sai da célula. Essas substâncias elas podem serem transportadas tanto de forma passiva, seria sem o gasto de energia, como de forma ativa, tá certo? Só que aí a gente vai estudar primeiro o transporte passivo, que é subdividido em dois, difusão e de osmose. Mas vamos falar um pouco sobre o que seria um transporte passivo, sem gasto de energia, como é que ele ocorre. Então, o transporte passivo a gente já disse que era sem gasto de energia e ele ocorre obedecendo o que a gente chama de gradiente de concentração. Ou seja, tem que haver uma diferença na concentração de uma dada substância de fora da célula e de dentro da célula. Ou seja, tem que ter uma concentração diferente externamente à célula e dentro da célula. E esse gradiente e essas substâncias elas vão passar de um lado para o outro, obedecendo o que a gente chama de gradiente de concentração, que vai ser o quê? Sempre vai passar de onde tem mais, onde a concentração está alta, para onde a concentração está baixa. Então, sempre vai passar as substâncias de onde tem mais para onde tem menos. Isso de forma passiva, tá certo? Então, se a gente pode observar aqui, por exemplo, é que ao longo do tempo vai haver um equilíbrio, tá certo? E aí não vai conseguir mais entrar ou sair, tá certo? Então, esse equilíbrio aqui, na maioria das vezes, com relação ao transporte de substância, ele não acontece, não é real, tá certo? E aí, só para vocês verem também que quando a gente fala transporte de íons e moléculas pequenas de forma passiva, a gente dá o nome de difusão. E quando a gente fala do transporte de água, esse transporte passivo ele passa a ser chamado de osmose, tá certo? E aqui só para vocês entenderem que a osmose, ó, por exemplo, nós vamos ter que ter diferença, né, de concentração de um lugar para outro, do meio extracelular e do meio intracelular. Por exemplo, a gente tem aqui as células animais e temos células vegetais, e vamos ter três situações de soluções, três líquidos diferentes. Um líquido hipotônico, um líquido isotônico e um líquido hipertônico. O que seria uma solução hipotônica? Seria uma solução com poucos sais e muita água, tá certo? Isotônica seria balanceada entre sal e água. E hipertônica seria muito sal e pouca água. Então, o que acontece? Se eu colocar uma célula normal aqui, nesses três diferentes meios, uma ia encher até explodir, no caso das células animais, uma ia ficar normal e outra ia murchar, tá certo? Por quê?
Quando eu tenho o meu hipotônico, que tem muita água e pouco sal, o que vai acontecer? A água vai sair de onde tem mais para onde tem menos. Então, tem mais água, uma concentração maior de água no meio hipotônico do que na célula. Então, a água tendia a entrar para dentro da célula e por isso as células correriam o risco de estourar. Estourariam as células animais, a vegetal não, porque tem a proteção da parede celular, mas elas ficariam muito túrgidas, certo? Quando você coloca essa mesma célula, tá certo? Num meio que tem uma concentração igual de água e de sais, igual da célula, falando assim, então não vai acontecer nada, vai ficar aqui, ó, nem entra nem sai. Então as células vão ficar normais, tá certo? Já quando eu coloco essas mesmas células aqui, no líquido que é hipertônico, ou seja, tem muito sal, se eu tenho muito sal, eu tenho pouca água. Então, dentro da célula teria uma concentração maior de água do que fora da célula. Então, a célula iria perder água para o meio, porque aqui tem mais água, é mais concentrada em água do que o meio. Então, sairia de onde tem mais para onde tem meio. E a célula murcharia, certo? Isso seria osmose, transporte de água e difusão, transporte de íons em moléculas pequenas. Ambos, sem gasto de energia e obedecendo o gradiente de concentração, que vai de onde tem mais para onde tem menos. E aí, esse transporte de substâncias também pode ser um transporte que a gente chama de transporte ativo, onde requer gasto de energia, tá certo? Que energia seria essa? Seria o ATP, tá certo? Que é uma molécula energética. E esse transporte ativo, geralmente, ele ocorre, né, em proteínas específicas que a gente dá o nome de bombas iônicas, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, só pra gente entender. Aqui no exterior da célula, no meio extracelular e aqui interior da célula. Então, aqui nós temos uma quantidade de sódio no meio externo alta e no meio interno seria baixa, tá certo? E aí, o que deveria acontecer aqui? Seria do sódio entrar dentro da célula, né? Porque não é de onde tem mais para onde tem menos. Mas isso não acontece, acontece o inverso. Por quê? Porque eu vou utilizar ATP, então eu não preciso obedecer o gradiente de concentração. E de onde tem mais para onde tem menos. Tá certo? Eu não preciso disso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Então, onde tem mais vai continuar tendo mais. Por quê? Porque eu vou usar aqui a energia do ATP para conseguir bombear esse sódio que está dentro da célula para fora da célula, tá certo? E aí, por exemplo, geralmente essas bombas, elas não transportam apenas um nutriente, elas transportam, por exemplo, nesse caso aqui seria a bomba de sódio e potássio. Então, ela leva o potássio para fora, o sódio para fora, e traz o potássio para dentro. A concentração aqui de potássio dentro da célula ela é alta, mas mesmo assim ela vai ficar mais alta ainda. Por quê? Porque não precisa ter aquele gradiente da energia de concentração. A bomba ela vai ser capaz de, utilizando o ATP, de trazer esse potássio para dentro da célula, continuar trazendo mais, certo? Então, o que precisa ter aqui, no caso, é apenas a molécula energética, o ATP. Outro transporte envolvendo as biomembranas são o transporte em bolsas membranosas, que é o que a gente chama de endocitose. A endocitose é a capacidade, né, no caso da nossa membrana, emitir projeções para englobar partículas alimentares. Sejam essas partículas alimentares sólidas, que é no caso da fagocitose, e sejam essas partículas alimentares líquidas, no caso da pinocitose. O nome dessas projeções das membranas são chamadas de pseudópodos, certo? Geralmente as nossas células de defesa, elas fazem isso, projetam as membranas e fagocitam, englobam as bactérias, os vírus e etc. Então, só que para vocês verem, nós temos pinocitose, quando o englobamento de partículas líquidas, e
fagocitose é quando há englobamento de partículas sólidas, certo? E aí também pode acontecer a exocitose, que nada mais é do que, por exemplo, essas bolsas membranosas, elas vão contendo, por exemplo, restos de células, micro-organismos mortos, fragmentos de micro-organismos, fragmentos de organelas celulares velhas, elas vão se fundir à membrana plasmática. Elas conseguem se fundir porque elas também são formadas pela bicamada fosfolipídica, digamos assim. Tem a mesma composição das membranas plasmáticas. Então, elas conseguem se fundir à membrana e aí o material que estava para ser eliminado, ele vai ser liberado para fora da célula, que é chamado de exocitose, para fora. E aí a gente vai começar a ver as organelas celulares, que são muitas. A gente vai ver as mais importantes, no caso. Nós temos, né, o retículo endoplasmático, que ele é dividido em dois, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. A principal diferença é que no retículo endoplasmático todos são bolsas, né, como se fossem umas bolsas mesmo. A posição dele é o retículo endoplasmático liso, rugoso, ele fica bem próximo ao núcleo. Por quê? Porque ele tem esses ribossomos aqui, que são essas bolinhas que são responsáveis pela síntese de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso, ele também produz, né, enzimas lisossômicas, que a gente vai ver o que seriam esses lisossomos mais na frente. E o retículo endoplasmático liso, ele não tem essas bolinhas aderidas, por isso que é chamado de liso, e a principal função é a síntese de lipídios, tá certo? E também, né, ajuda na eliminação de substâncias tóxicas ao nosso corpo e também no armazenamento do cálcio. Outra organela muito importante, que é o complexo de Golgi, o complexo golgiense, tem esse nome em homenagem ao seu descobridor, certo? A principal função dela é a síntese de glicídios, de açúcares, certo? Aqui é o complexo de Golgi, ó, que seria o núcleo, o retículo endoplasmático liso e rugoso, e aqui seria o complexo de Golgi, certo? Da célula. A principal função dele é a modificação, empacotamento e endereçamento de proteínas. Eles são conhecidos também como correios celulares, eles que vão direcionar para onde as proteínas para locais que elas estejam sendo requeridas. Também está envolvida na secreção celular, relacionada, por exemplo, à liberação de hormônios. Também está envolvido na espermatogênese, que a gente vai ver lá. E também está envolvido na produção de lisossomos, que são organelas responsáveis pela digestão extracelular. Intracelular, certo? Na espermatogênese, deixa eu só explicar aqui. Esses complexos de Golgi, né, que existem na célula, eles vão se fundir, né, com as outras vesículas, formando o que a gente chama de acrossomo. Esse acrossomo aqui, ele é rico em proteínas que conseguem quebrar, perfurar a parede do óvulo e, consequentemente, permite que esse óvulo ele seja fecundado pelos espermatozoides, tá certo? E aí, se não fosse esse acrossomo aqui, a fertilização, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, ela não ocorreria, tá certo? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre os lisossomos, que são as organelas responsáveis pela digestão intracelular, tá certo? Possuem enzimas digestivas, e sua membrana é capaz de produzir, de bombear íons H+ para seu interior e alterar o seu pH. Por quê? Porque os lisossomos, eles são ativados apenas quando o pH está ácido. Se não fosse assim, se ele se ativasse a qualquer pH, não precisasse esse bombeamento de íons H+ para dentro do seu interior, eles digeriam as células. Então, não teria como a célula se manter viva. Ele estaria automaticamente se desfazendo o tempo todo. Então,
o pH do citoplasma ela é diferente do pH dos lisossomos, do pH lisossomal. O pH lisossomal é mais ácido. E os lisossomos eles podem ser de duas formas: os lisossomos primários, quando eles ainda não começaram o processo de digestão, então aí ficam prontos, esperando as partículas alimentares chegarem. E lisossomos secundários, que são os lisossomos primários, com as partículas alimentares sendo digeridas, tá certo? E aí esses lisossomos eles podem ter duas funções, a função autofágica e a função heterofágica. A função autofágica é quando esse lisossomo ele vai digerir, por exemplo, organelas velhas, por exemplo, a mitocôndria velha, tá certo? Das nossas células, própria da nossa célula. E a função heterofágica é quando, por exemplo, esses lisossomos ele vai digerir partículas que foram capturadas do meio extracelular, por exemplo, pode ser um fungo, uma bactéria, pode ser um vírus, tá certo? Então, quando ele digere substâncias de dentro da própria célula, ele está desenvolvendo a função autofágica, e quando ele digere substâncias provenientes do ambiente extracelular, de fora da célula, ele está desempenhando a função heterofágica. E essa função autofágica, né, faz com que as células elas sejam sempre novinhas, ela vai sempre destruindo o que está velho e recompondo, tá certo? Nós temos também os peroxissomos, que são organelas responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos. Estão bem presentes no fígado, né, que também proporcionam o que a gente chama de desintoxicação do organismo. E aí ele faz o quê? Ele converte, né, tem enzimas catalase, por exemplo, que vai transformar substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas ou não tóxicas. E aí nós temos a parede celular, certo? Que é uma parede. Na verdade, a gente tem a sustentação celular, que é garantida pela parede celular, no caso dos vegetais, e pelo citoesqueleto, no caso das células animais, tá certo? A parede celular ela é um revestimento que é como se fosse feito por ferros que vão sustentar, né, vão dar um suporte, uma sustentação à membrana celular. Ela está externa à membrana celular, tá certo? Está presente tanto em bactérias, como fungos, como plantas e em alguns protozoários. E elas são importantes porque, além dessa sustentação, elas também são responsáveis pelo formato dessas células. E aí nós temos o citoesqueleto, que, no caso, as células vegetais não possuem. Assim como, por exemplo, as células animais também não possuem parede celular. No caso do citoesqueleto, eles estão presentes nas células animais, vão definir a forma e a estrutura interna das células, vão também permitir a adesão dessas células às células vizinhas ou à superfície extracelular, por exemplo. Possibilita também o deslocamento de materiais no interior do citoplasma, no interior da célula, porque ela é capaz de realizar alguns movimentos graças a esse citoesqueleto. E o movimento que uma célula eucariótica é capaz de realizar, como o movimento de ameboide, que é aquele movimento, né, para englobar partículas, a contração muscular também, a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular também são proporcionadas pela presença de citoesqueleto. E os movimentos, né, de cílios e flagelos, que são estruturas locomotoras das células, que a gente tem, por exemplo, nas células reprodutoras, no caso do espermatozoide, nós temos o flagelo. E aí, esse citoesqueleto, ele é formado, né, por microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Cada um vai ter uma composição diferente e vai ter um papel diferente também
na manutenção dessa forma e na permissão de movimentos celulares. E aí nós temos os centríolos, que são fazem parte da constituição do fuso acromático durante a divisão celular por mitose e meiose, tá certo? Esses centríolos eles vão se deslocar para as extremidades da célula durante a divisão celular e vão ser capazes de separar, digamos assim, os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs, dependendo do tipo de divisão celular que a gente esteja falando. E aí, eles são muito importantes porque sem eles a separação desse material genético ela ocorreria de forma errada, tá certo? E também os centríolos eles são estruturas de onde partem, né, de onde se formam cílios, se originam, na verdade, cílios e flagelos. A diferença de cílios e flagelo, o flagelo geralmente o indivíduo vai ter um ou dois, geralmente é mais longo, tá certo? Cílios não, geralmente são numerosos e mais curtos, tá certo? Além de serem utilizados na locomoção, eles também podem ser utilizados na alimentação, principalmente de alguns protozoários, né? Através de eles agitam, né, essas estruturas locomotoras para criar correntes. E aí, junto com a água que ele vem nessas correntes, também vem micro-organismos que podem servir de alimento para esses seres vivos, no caso, os protistas. E também, né, podem expulsar, tipo varrendo, né, como se estivessem varrendo, principalmente as células da traqueia, micro-organismos que ficam presos devido, né, à inspiração de partículas contendo, né, micro-organismos durante a respiração. E aí nós temos também as mitocôndrias, que geralmente ela é de origem materna. Todas as mitocôndrias são originadas, né, nós ganhamos das nossas mães, tá certo? Então, as mitocôndrias é o presente que os papais jamais poderiam nos dar, tá certo? E são essas moléculas responsáveis pela respiração celular, tá certo? Pela produção de ATP. Pela maior produção de ATP nos seres aeróbicos que respiram na presença de oxigênio. Essa molécula ela possui DNA próprio, tá certo? Também possuem ribossomos, tá certo? Que são estruturas que produzem proteínas. E elas têm as subunidades do tamanho do mesmo tamanho dos procariontes, tá certo? Possui também uma dupla camada, certo? E uma dessas camadas, a camada mais interna, ela possui invaginações, que a gente chama, que é quando, tipo, há dobraduras para aumentar a superficial e, consequentemente, vai ter uma maior produção de ATP, de energia. O fato dela possuir, né, duas membranas e o fato de possuir, né, as mesmas unidades ribossomais que os seres procariontes reforça uma teoria que a gente chama de teoria da endossimbiose, que diz que os seres vivos eles mudaram de procariontes para eucariontes, porque um ser procarionte foi capaz de englobar, de fagocitar, né, um outro ser procarionte, e os dois conseguiram viver de forma harmônica, sem destruir um ao outro, e eles conseguiram se multiplicar dessa forma e originaram, no caso, os seres eucariontes, que seriam os seres vivos a partir, né, de protistas. Protistas, fungos, animais e vegetais. E aí, um detalhe também, as mitocôndrias, por ter DNA próprio, por exemplo, as células musculares elas são mais ricas em mitocôndria porque elas estão o tempo todo, né, em atividade, principalmente quando a gente faz algum exercício físico, então precisa de muita energia.
E assim, quando o corpo está precisando, ela já se multiplica automaticamente. Não precisam dar permissão, por exemplo, do DNA das células. Os plastos, né, que a gente vai ver um pouquinho aqui, o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese, tá certo? Também possui DNA próprio. Também reforçam aquela teoria lá da endossimbiose, tá certo? Que a gente vai falar mais nela depois, tá bom? Também possuem uma dupla camada e são especializadas na realização da fotossíntese. Elas são formadas por tilacóides, né? Esses tilacóides, eles vão ser formados por grana, e as granas elas vão ter os complexos fotossintéticos, que são como se fossem antenas, tá certo? Antena parabólica, que conseguem captar a luz do sol e, e, e converter essa energia luminosa, né, utilizando também o gás carbônico, em energia química na produção de açúcares e liberação de oxigênio, tá certo? E além desses cloroplastos, nós também temos outros tipos de plastos, que são os cromoplastos, que são pigmentos responsáveis pelos pigmentos verde, amarelo, vermelho, pardo, tá certo? Que pode ter, além da função de fotossíntese, também a função de pigmentação, que a gente consegue observar nos vegetais. E esses pigmentos acessórios, digamos assim, eles estão relacionados também com a forma de dissipar o excesso de energia luminosa que as células vegetais elas recebem. E nós temos também os leucoplastos, que podem desempenhar, por exemplo, o acúmulo de proteínas, o acúmulo de óleos, no caso das plantas oleaginosas, que a gente chama, acumular amido também, no caso dos amiloplastos. E, e, por exemplo, a gente vê também tubérculos, né, a batata, que são ricos, né, em amiloplastos. E aí a gente terminou nossa aula de hoje, que está disponível no capítulo 5, página 78 a 101. E aí eu vou deixar uma pequena atividade lá no menu atividade, submenu questionários, tá certo? Então, um beijão, até a próxima aula.